Oiê, boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Boa noite. Online, dá um oi aqui pra gente. Boa noite. Mais uma segunda-feira aqui com a Amaral, o Fabiano, a Fátima. Então, gente, como toda segunda-feira a gente está aqui com que nem figurinha carimbada, né, marcando presença para a gente poder estar trazendo alguns insights aí sobre os livros, né, que são divulgados pelo nosso mentor, o Pablo Marçal. E hoje a gente trouxe o livro para a gente poder bater um papo aqui, o livro Os Códigos do Milhão. Então, quando eu estava lendo esse livro, assim, todos os livros do Pablo, eles são muito interessantes, todos eles sempre trazem, assim, alguma lição, né, alguma aprendizagem aqui para a gente. E um dos códigos que eu consegui captar nesse livro foi o fato de que a gente precisa odiar a pobreza, né, para a gente se livrar dela de uma vez por todas. Porque tudo que você odeia, você não quer mais. Então, aquilo que você repudia, você não quer de volta, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção durante a leitura do livro foi o fato dele contar uma história ali rápida de um membro lá da igreja, né, um irmão da igreja, em que ele orava sempre para que a vida dele, né, a vida financeira, a vida dele melhorasse, a vida prosperasse em todos os sentidos, inclusive financeiramente. E o Pablo, uma vez, assim, depois de um longo tempo de ouvir aquela história, né, de que ele estava ali esperando por Deus para que Deus mudasse a vida dele, perguntou o que ele tinha feito para mudar a vida dele, né, o que ele tinha aprendido. Então, assim, logo para a gente começar esse papo aqui, né, para a gente poder começar essa discussão, eu quero perguntar para a Amaral, o que a Amaral pensa disso, né? Uma pessoa que está buscando melhorar de vida, você pensa que faz sentido o fato de ter que aprender algo novo, de ter que agregar, ou seja, alimentar aquela semente ali para que ela brota, para que ela dê frutos? Comenta aí para a gente o que você pensa sobre essa passagem lá do livro. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, essas 10 mil pessoas que estão aqui com a gente. Obrigada por terem vindo. Se vocês estão aí participando, então nós vamos falar do Código do Milhão, como a Regiane falou. E não deixe de mandar essa live para alguém, tá? De compartilhar, de dar um like aí, de seguir a gente nas redes sociais. E se quiser o livro, vai estar o link aqui embaixo também. Então, Rê, para mim faz total sentido, né? A gente vive, às vezes, a gente... Oi, travou um pouquinho, Amaral? Fátima, enquanto a Amaral volta, comenta aí pra gente, por favor. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos aqui. Boa noite, Regiane, Fabiano, Amaral. Mais uma segunda-feira aí, né? Travou? Feiras estão sendo sagradas. Será que ela voltou? Será que ela volta? Volta, Amaral, volta. É um clássico, né, gente? É um clássico, quem sabe faz ao vivo. Não, tá tudo bem. Mas então, a gente passa para o próximo. Então, o que eu estava falando, gente, é que se você perceber, olhar para a sua vida, né, você foi muito influenciado pelo meio que você cresceu. E, normalmente, o meio que a gente cresceu, fora algumas exceções, não é um meio próspero, abundante. A maioria das pessoas da sociedade vivem no meio de limitações, no meio de crenças limitantes, no meio de opressões da vida, das pessoas, do mundo, né? Então, você precisa o quê? Primeiro ter a consciência disso tudo, né? Primeiro passo é ter a consciência disso tudo. A partir do momento que você tem uma consciência disso, né? Começar o quê? A agir, que é o que estava faltando com o irmão aí que você falou, que o Pablo contou a história. Pedia a Deus, mas não fazia nada, né? A fé, ela tem que andar em conjunto com a sua ação, senão ela não faz sentido, senão ela é palavra solta ao vento, né? A fé sem atitude, ela é morta. Então, assim,
Se você tomou consciência de que você estava num meio que não era propício para você prosperar, crescer, tomou consciência disso, o que você tem que fazer? Saber algo, o que você precisa saber para prosperar e crescer. E aí você começa a buscar informação, você começa a se formar, começa a formar uma nova mentalidade, começa a formar novos conceitos, e a partir daí você começa a agir novamente. Então, a primeira fase você se informa, e depois você começa... Quando você está se informando, gente, é como se você estivesse criando raiz. É como se fosse o bambu. O bambu, ele fica 5 anos para baixo criando raiz, para depois ele subir metros para cima, assim, em pouco tempo. É a mesma coisa, você precisa criar essa raiz, essa base, para depois você começar a dar frutos daquilo que você está aprendendo. Então, faz todo sentido. Você está muda, Faz todo sentido, gente, isso que a Amaral está falando, porque eu me recordo uma vez, eu estava fazendo uma pós-graduação e um colega de trabalho meu, que ele era até de um outro país, ele era uruguaio, e ele chegou para mim, assim, batendo um papo, ele falou, olha, terminando essa sua pós-graduação aí, é certeza que você pode ter aí um aumento de salário de no mínimo 20%. E quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que faz sentido isso que ele está falando? E aí, eu conversando com ele, ele falou comigo, olha, pensa comigo, o conhecimento que você adquiriu, você vai aplicar na empresa. Então, é mais do que justo que você tenha esse aumento de salário. Então, eu tive um aumento de salário de 20%, sim. Então, mas aí eu procurei algo para eu aprender, né? Então, eu queria algo novo, eu não queria só o conhecimento, eu queria ir para um patamar financeiro acima. Então, assim, eu corri à frente disso, né? E eu consegui, gente, na época, o aumento de salário. Então, para quem aí está procurando, inclusive, um aumento de renda ou até mesmo uma nova oportunidade de trabalho, pensa em como que vocês podem estar adquirindo esse conhecimento, o que vocês podem aprender para vocês, de uma certa forma, prosperar mais. Você concorda, Fabiano, com isso que eu e a Amaral acabamos de explanar aqui? Concordo mesmo, e de verdade, é como vocês tinham comentado logo no início. Nós somos um país que nós temos a cultura de não valorizar esse conhecimento que a gente adquire em nossos dias. E a gente acha que tudo a gente tem que entregar gratuitamente. Mas você teve, assim, eu não vou dizer nem a respeito do investimento financeiro. Nós investimos uma das coisas que é o mais importante que nós temos, que é o nosso ativo mais precioso e escasso, que é o nosso tempo. Então, quando você consegue utilizar esse teu conhecimento para facilitar a vida de outra pessoa, com certeza isso tem um grande valor. Isso vai facilitar muito a vida de quem vai estar recebendo esse conhecimento, e aí você vai poder monetizar, né? Vai poder facilitar a vida dela e você vai poder ganhar através disso. Concorda, Fátima, com o que o Fabiano acabou de falar também? Sim, concordo plenamente, Regiane. E é aquela coisa, né? Um dos códigos do milhão é você agir, né? Você ter ação. Tipo, a ação, ela é a principal arma para você sair do ponto A para o ponto B, né? Acontece que muitas vezes a gente, ao invés da gente agir de forma certeira ou de forma que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja, a gente acaba ficando preocupado, se preocupando à toa, sabe? A gente fica naquela preocupação, fica pensando como vai resolver isso, se preocupa em pedir a Deus, em falar com Deus, mas não está se preocupando em agir, né? Colocando em ação aquilo que você aprendeu. Por exemplo, se você vai lá e estuda, né? Faz um curso, mas se você deixa lá sem aprender, sem colocar em ação, você também não vai sair do lugar. Aí você continua na sua preocupação e você continua no mesmo lugar. E a gente sabe que se preocupação resolvesse alguma coisa, resolvesse problema, ninguém tinha problema. Porque se tem uma coisa que sempre está com a gente, é preocupação relacionada a algum aspecto da nossa vida, né? Então, eu acho que eu super concordo com o que Amaral e Fabiano falaram, e eu acho que é super importante você pegar isso que você está aprendendo, você ir em busca desse conhecimento e você agir.
Muito bom, Fátima. O pessoal está comentando aqui, oi, generais. O pessoal está gostando da live, hein? Então, outra coisa interessante, o próprio livro, ele já chama Os Códigos do Milhão, né? Então, Os Códigos do Milhão, ele é um livro, assim, riquíssimo. O Pablo, ele compartilhou vários insights legais, que quando você lê, você sai dali com uma outra cabeça, né? Você sai pensando, o que eu posso fazer para eu dar um passo à frente da minha vida, né? Então, assim, você não fica na inércia, você vai para o movimento. E é muito interessante porque, não só nesse livro, mas em outros livros dele, ele até comentou que você primeiro precisa pensar em algo que você quer, algo que você deseja. Esse pensamento, ele precisa gerar um sentimento. Esse sentimento, ele vai gerar uma ação para que você tenha resultados. E o tempo inteiro ele fala em resultados no livro, né? O que você está fazendo para você gerar resultados? Então, se você tem um projeto de vida e você duvida, você pensa, peraí, isso está indo bem, isso está legal? Então, olhe para os seus resultados, né? Para todos os seus resultados financeiros, os seus resultados em termos de conhecimento, de parceria, de networking, de tudo. Então, vamos lá, Amaral, conta pra gente aí, pra audiência, né? Aliás, você que tá aí, vendo a nossa live, não esqueça de curtir, dar um like, e depois que a live acabar, inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, que toda semana, quase todos os dias, a gente está compartilhando conteúdo de alto valor para vocês, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tá, gente? Então, não deixe de seguir a gente. Amaral, conta pra gente aí quais foram os códigos que você conseguiu captar, os códigos do milhão aí do livro do Pablo Marçal. Compartilha com a gente aí os seus insights, por favor. Ai, tô muda. Gente, sinceramente, quando eu li esse livro, eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, eu tô achando que esse livro é mais do mesmo, né? Porque a gente tem lido muito livro totalmente focado para a vida financeira, né? Para desenvolvimento financeiro mesmo. E aí, esse livro me surpreendeu. Primeiro que é um livro muito prático, né? Ele fala muito de prática do dia a dia, né? E tem alguns pontos, assim, que me deixaram mais, assim, como é que eu posso dizer? Mais focada, assim, mais atenta, né? Não é focada, é atenta, né? Quando ele fala de você, assim, expandir o seu cérebro. É um dos primeiros códigos que ele fala lá, para você sempre estar treinando o seu cérebro com coisas novas. Gente, novas. Travou, mas voltou. O nosso cérebro... Então, o nosso cérebro quer ficar confortável, né? O nosso corpo ele quer ficar confortável, acomodado. Quando você testa coisas novas na sua vida, você está dando a chance do seu cérebro descobrir coisas novas. E isso vai te trazer o quê? Tá dando para ouvir ou tá travando? Agora voltou. Tá travando um pouquinho. Enquanto a Amaral volta, eu vou passar para a Fátima. Oi? É interessante que a Amaral estava falando aí, Fátima, sobre essa questão do cérebro, né? Ele fala que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Voltou? Que a gente quer fazer aquilo que a gente está acostumado já a fazer com muita frequência. E isso é interessante também. Isso. Voltou, Amaral. Então, agora gente, você consegue complementar. Choveu aqui hoje, aí tá meio assim, mas normalmente eu sempre tenho esse tipo de problema nessa época do ano. Março, né? As águas de março fazem isso, né? Mas enfim. Bom, a gente ouviu até onde você falou sobre o cérebro, né? Que ele fala que o nosso cérebro ele quer fazer sempre a mesma coisa, é preguiçoso, não quer sair dessa zona de conforto, né? Isso.
Então, gente, anota esse código aí. Ponha o seu cérebro para trabalhar e fazer coisas novas constantemente. Como assim coisas novas? Até você trocar a rua que você anda é uma coisa nova. Você costuma passar sempre pelo caminho X. Vai pelo caminho Y. Para quê? Para você ver novas casas, para você ter insights diferentes, para o seu cérebro ter que raciocinar um caminho diferente. Até isso, você já está ajudando o seu cérebro a ter uma expansão. E isso te traz insights e visões novas. Uma das coisas que o Marçal fala muito, né? Se você quer ser uma pessoa interessante, tem uma vida interessante. E como você tem uma vida interessante? Tendo experiências novas. Por quê? Porque experiências novas te traz uma mentalidade nova, te traz uma visão nova, sabe? Por isso, gente, que muita gente às vezes não consegue entender, né? Viajar é um dos investimentos mais poderosos que tem. Porque eu sou mineira, a Fátima é do norte. Aí, aqui eu tenho uma cultura totalmente diferente, do Nordeste. Eu tenho uma cultura totalmente diferente da dela. Então, se eu vou até o Nordeste e começo a conhecer um pouco mais da cultura dela, isso me traz uma visão de vida totalmente diferente, porque é uma cultura diferente, vocabulários diferentes, alimentos diferentes. Tudo isso me traz sensações, emoções diferentes, e isso acrescenta na minha vida, agrega na minha vida. E a mesma coisa se ela vier para o Sudeste, se ela vier para Minas, por exemplo. Então, assim, ponha seu cérebro para fazer atividades novas, diferenciadas, para que ele se expanda e para que a sua visão se expanda também. Esse, para mim, foi um dos códigos mais poderosos. E teve um outro também, que eu achei muito interessante, que foi quando ele fala do... Como é que fala? Quando ele fala da arte de extrair diamantes, é um ponto muito interessante, mas o que me chamou mais não foi nem a arte de extrair diamantes em si, tá? Que eu creio que alguém vai falar aqui, porque é super interessante esse código. Mas o que me chamou muita atenção é ele falar assim, você precisa inspirar as pessoas. Pessoas inspiradas e motivadas, elas querem estar com você. Isso é um código muito poderoso, gente. Por quê? O que a maioria das empresas fazem com seus funcionários, com as pessoas que estão trabalhando ao lado? Às vezes sufocam elas de uma forma que ela dá um ano de empresa, a pessoa já está desesperada para tirar férias, já está desesperada para sair dali. Por quê? Porque não há uma identidade, uma conexão, né, de uma inspiração daquela pessoa ali. Não é um ambiente em qual ela tem permissão para florescer. É um ambiente em que ela tem permissão apenas para executar. Eu lembro uma vez que eu fui contratada por uma empresa muito grande, uma empresa de nome internacional aí. E aí, eles chegaram assim, eu fui contratada por um cargo abaixo, inclusive, do nível do meu currículo. E eles chegaram para mim e falaram assim, gente, nós precisamos de uma pessoa como você, que você tem perfil gerencial, né, vai ser ótimo para a gente. Falei, nossa, que legal, né? Eu vou começar abaixo do meu nível, do meu currículo, mas eu vou construir algo aqui dentro. Me senti extremamente motivada ao entrar. Era uma empresa enorme. Beleza. Gente, uma coisa é falar que você quer, outra coisa é você agir da forma que você realmente queira. Então, quando eu comecei a colocar tudo que eu tinha dentro, todo o conhecimento que eu tinha dentro, pontuar as coisas, eu fui tolhida. Mas eu fui tolhida de uma forma, assim, extremamente grotesca, tinha alguns momentos, sabe? Então, o que? Uma empresa que fala que tem uma cultura uma cultura de incentivar, mas as atitudes dela não são assim. Então, quando você tiver funcionários, ou se você tiver subordinados, se você tiver um cargo de gestão e tiver subordinado, inspire essas pessoas, porque se você inspirar essas pessoas, se você mexer dentro da emoção delas, como que eu inspiro, Aíse? Você inspira mostrando verdade, você inspira guiando essas pessoas, mostrando a elas que elas têm valor, que a opinião delas faz diferença, que elas são parte daquilo ali, que elas não são algo à parte, só uma peça dentro da engrenagem, não, elas são a própria engrenagem. É assim que a gente inspira as pessoas. Então, inspire essas pessoas que estão com você, porque essas pessoas vão te seguir aonde você for, se você inspirar elas, se elas estiverem movidas por um movimento muito maior do que elas mesmas, do que simplesmente o cargo delas, né? Muito bom. Foi os dois códigos que eu mais gostei. Eu adorei quando você comentou aí, logo no início,
do seu discurso, falando sobre a possibilidade para as pessoas elas viajarem mais, né? Pensarem mais, um pouco mais em viajar. Essa semana eu estava vendo uma live de uma empresária e ela comentou que ela teve que fazer uma viagem uma vez para Poços de Caldas para fazer uma apresentação. Ela estava tentando fazer um negócio com um cliente e não era em período de pandemia, então ela teve que ficar em um hotel mais caro lá da cidade. E aí ela estava em início de carreira, né? Estava em processo de transição e ela foi e hospedou no hotel mais caro de Poços de Caldas, mas ela saiu de lá com mais 2 propostas. Uma lá no Pará, onde ela teve que apresentar uma outra proposta para um cliente, e a outra não me recordo de onde que foi. Então, assim, em uma viagem, ela conseguiu ali aproveitar as oportunidades, né? Por mais que ela foi pensando, gente, nossa, eu vou ficar no hotel mais caro de Poços de Caldas, não tenho dinheiro nesse momento, não seria o melhor momento para eu poder ter esse gasto, para ela isso foi positivo, né? Então, é fazer do limão uma limonada, né? Esse aí é outro código que está no livro também. Não faça orçamento. Faça conta de quanto você tem que aumentar a sua receita para conquistar aquilo que você quer. Esse é um código poderoso, que a gente faz o quê? A gente, não, tá muito caro. Nossa, minhas moedas não dão. A gente faz assim, né? Em vez de você ficar pensando no problema de que você ainda não tem dinheiro, foque em ter mais receita para que você arque com aquilo que você está querendo. É um outro código muito poderoso também. 3, já falei 3. Pega esse código, gente. Fabiano, conta pra gente aí os seus códigos. Olha só, eu gostei bastante desse livro e eu vi que ele é muito, assim, didático, ou seja, lê e aplica, lê e aplica. Então, a gente tem até o costume muito de pegar e ler muitos livros e não aplicar eles. Um dos códigos ali que eu prestei atenção e achei que foi bem interessante era aquilo mesmo que a Amaral estava falando, sobre a arte de você extrair diamantes, né? Então, que código que é esse? Veja só, quando a gente é criança, a gente sempre tem muita curiosidade sobre as coisas, né? A gente pergunta, e aí o que acontece? Os nossos pais ou as pessoas mais velhas, elas começam a nos bloquear para você parar de ficar fazendo tanta pergunta. Então aí a gente aprende que nesse momento, todo esse sucesso, até a gente aprende que antes dos 8 anos de idade, surgem muitos bloqueios que fazem com que a gente pare de progredir, né? Ou seja, aquela escassez, as coisas que a gente não faz, então o medo que surge tudo nessa época. E pode reparar que enquanto você era criança, você fazia muitas perguntas e você não tinha vergonha. Você chegava para qualquer pessoa e perguntava. E aí a gente vai crescendo, a gente vai criando aquela sensação de inferioridade ou se achando ser um bobo, né? E aí até o livro ele nos ensina que o bobo não faz perguntas, né? E aí ele nos ensina até uma das coisas que nós aprendemos num livro que nós lemos outro dia atrás, que é o Mais Esperto que o Diabo, que existe um lugar onde mais se extraiu ouro da mente humana, né? Que é através da mente humana. E aí, o que isso quer dizer? Que cada pessoa tem conhecimentos diferentes que fazem com que ajude a vida da gente. Mas para nós chegarmos até esse conhecimento, nós temos que aprender a fazer as perguntas, né? E aí a gente aprende que tem que fazer perguntas top. Top, traduzindo assim do inglês, seria topo, né? E então, o que é uma pergunta top? É aquela primeira pergunta que vem na mente. No passado, eu aprendi, enquanto eu estava fazendo um trabalho voluntário, a gente chamava-se como quebrar o gelo, né? Então, ou seja, quando você ia estabelecer uma comunicação com a pessoa, você tinha que quebrar o gelo. Então, você tinha que ser muito observador. Então, às vezes, você reparava que a pessoa estava usando uma camiseta de um time, ou a mulher ela estava usando alguma joia diferente. E se você pegasse e falasse sobre aquilo e perguntasse sobre aquilo, você teria muito mais chance de estabelecer uma conversa. Mas a conversa ela não pode ser uma conversa interrogatória, tipo somente uma pergunta. Você tem que agregar valor para a pessoa. E aí você vai conseguir pegar os códigos.
Dizem até que é muito importante a gente conversar com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas têm, assim, a sabedoria com elas. E quando você aproveita essa sabedoria, o que, que você vai aprender com isso tudo? Você não vai ter que passar pelas mesmas dificuldades que essa pessoa já passou. Esse é um dos códigos, assim, que eu peguei que foi, assim, realmente muito importante. E eu já vi que eu fazia muito isso, né? Desde quando eu era mais novo, eu sempre conversei com pessoas assim mais velhas e eu não sabia que era código. Eu achava que era só a experiência que eu estava aprendendo. E hoje em dia isso tem muito mais significado para mim. E uma das coisas que me fez pensar muito, já foi até o que a Amaral falou a respeito do orçamento, porque a gente fica preso em orçamento, tipo, eu tenho que calcular cada centavinho aqui do que eu tenho que gastar, tal. Tem um livro do Tiago Negro que fala assim, do 1.000 ao milhão sem... é o meu próximo livro que eu vou ler aqui, tá até aqui do lado, ó. Do 1.000 ao milhão sem cortar o cafezinho. Então, as pessoas, elas ficam fazendo os orçamentos, reduzem tudo e reduzem as coisas que dão prazer para ela. Vamos imaginar que a pessoa adora tomar um cafezinho. Ela pode utilizar esse cafezinho como uma recompensa quando ela faz coisas boas. Daí ela vai lá e tira. Automaticamente o cérebro dela não vai recompensar ela com a fortuna ou com a prosperidade que ela espera. E aí ele nos leva para esse passo seguinte, que seria você aprender a negociar e ganhar dinheiro quando você está comprando e não quando você está vendendo. Então, uma boa negociação é você pegar e conseguir um valor ótimo durante a compra. Ou seja, vamos imaginar que nós aqui vamos sair para comprar um carro. No momento que a gente chega na loja de veículos, o vendedor ele apresenta todas as qualidades do carro, porém a gente está indo ver um carro usado, não é um carro novo. E aí ele fala, olha, esse carro na FIP custa 50 mil reais. Mas se você pagar esse valor da FIP, você já não está fazendo uma boa negociação. Porque o carro daqui a pouco vai precisar trocar pneu, vai precisar fazer revisão em suspensão, vai precisar fazer uma geral no carro, em muitas coisas. Então, você nunca deve pagar o valor da FIP. Você pagaria o valor da FIP num veículo se não precisasse fazer nada. Mas ele sempre vai precisar. Porque existem os vícios ocultos, as coisas que você não consegue ver que podem te dar problema. Então, e a gente, naquela ânsia de satisfazer aquela necessidade momentânea, a gente às vezes acaba fazendo uma má negociação. Então, você compra o carro caro e aí vende ele mais barato do que a FIP. Então, ou seja, você já perdeu dinheiro utilizando o veículo e perde dinheiro depois na venda, né? E aí ele mostra que a gente precisa aprender a realmente fazer investimento. E a melhor maneira de nós fazermos o investimento é aonde a gente vive. Ou seja, o planeta Terra. Esse é um código, assim, que eu tenho até um ditado que eu aprendi no passado, né? E é realmente muito valioso. E diz assim, ó, quem compra terra nunca erra, né? Então, é muito bom. E são esses códigos. Nossa, é maravilhoso. Aprendi muito aí, sabe? Nesse livro. Muito bem lembrado esse código aí de não pensar em dinheiro, Fabiano. Nunca fazer nada por dinheiro, né? O dinheiro, ele será somente uma bonificação pelo resultado extraordinário que você terá. Então, assim, pega esse código, gente. Exato. Isso é bem legal. E esse livro, gente, isso que o Fabiano está falando de você aprender a negociar, eu fiz isso hoje. Hoje, por exemplo, eu estava pesquisando com meu irmão o preço de um aquecedor solar. E eu olhei na internet o preço, um custava R$ 1.800, depois eu olhei outro, custava R$ 2.200, e eu encontrei até de R$ 4.000. Então, pega esse código aí, aprenda a negociar, aprenda a pesquisar preços, porque isso vai te ajudar aí a fazer alguma economia, e de alguma forma você vai estar fazendo uma reserva aí para de repente, empregar esse dinheiro em algo que vai ser pertinente aí também para a sua vida. Fátima, concorda com esses códigos aí? Tem mais algum que você lembra que você fala assim, nossa, esse, assim, foi sensacional, esse eu peguei e eu vou levar ele comigo e estou junto dele até depois do fim. Sim, eu super concordo também, Rejane. É um livro muito, muito bom, um livro que realmente desperta mesmo, né? Sei lá, aquela coisa que a gente
1 milhão parece muito difícil, né, de ser alcançado. Geralmente, pessoas normais acham que 1 milhão é alguma coisa muito distante. E aí, quando você lê esse livro, quando você começa a pegar esses códigos, você começa a perceber que são atitudes do dia a dia, que você vai fazendo dia após dia, que vai te deixar muito mais perto desse 1 milhão, né? Então, é um livro muito completo. Um dos códigos que eu super gostei foi o das perguntas, né? Sobre perguntar. Porque eu super acredito que quando você pergunta, você encontra as respostas que você deseja. E às vezes não é perguntar só o outro, é perguntar também a você. É você aprender a fazer pergunta ao seu cérebro. Perguntar, mas por que isso? E por quê? E por que não? E por que sim? Né? E a gente não tem esse hábito de perguntar, né? Também, às vezes, as pessoas perguntam, fazem pergunta para a gente, em vez da gente responder aquilo que está na ponta da língua, que o Fabiano até falou, que é a pergunta top, né? A resposta top, a gente fica procurando resposta. Sendo que a gente não precisa fazer isso, você tem que responder aquilo que veio, né? Ali é a resposta certa. Outro código também que eu achei muito interessante foi quando ele fala de ouvir o outro, né? Não ouça aquelas pessoas que não têm resultado. E muitas vezes nós ouvimos muito, assim, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, né? Elas não têm o resultado que a gente quer alcançar, que a gente quer chegar. No entanto, nós ouvimos muito. É como se aquelas opiniões, né, se ouvi-las, fosse nos levar para próximo de onde a gente quer chegar, sendo que é totalmente o contrário. Quando nós ouvimos, principalmente essas pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até nos distancia. Muitas vezes são aquelas palavras que a gente não gostaria de ouvir naquele momento, e aquela palavra, ela fica aqui no nosso cérebro. E ainda até pegando o que a Amaral falou sobre o cérebro, né? O cérebro é preguiçoso. Então, assim, é uma arma muito forte quando você ouve algo que você não gostaria de ouvir, o seu cérebro vai dizer o quê? Olha aí, essa pessoa está certa. Porque o intuito do nosso cérebro é ficar confortável, é não fazer. Então, é muito mais fácil quando alguém fala assim, não faça, ou isso não tá certo, ou você vai se ferrar, isso aí não vai dar bom. E aí você fica, será? É tudo que o teu cérebro quer para falar assim, tá vendo? Ela tá certo, não faz, tá mais confortável ficar aí, né? Então, foi um código, assim, que eu achei muito bacana, sabe? Muito bom, Fátima. Eu adorei essa questão aí que você levantou, da gente não ouvir qualquer pessoa, né? E a gente tem esse hábito de ouvir principalmente as pessoas que são mais próximas, né? Não é que a gente está com nenhuma falta de carinho aí com relação à nossa família, com relação aos nossos amigos, né? Eles têm aí um lugar sagrado no nosso coração, mas vale a pena vocês pararem, refletirem e pensarem para quem eu devo solicitar um conselho, né? Então, assim, pense em alguém que está tendo resultado. Então, se você fez alguma coisa que não deu certo, quem que tem um negócio similar que pode te ajudar? Então, pensa e capta esse código aí, porque vale a pena, gente. E até, Rejane, como a gente já falou várias vezes aqui nas lives, né, das segundas, a gente cresce, né, tudo que está no nosso subconsciente é aquilo que nós ouvimos quando nós éramos criança, principalmente naquela fase de 1 a 7 anos, depois de 7 aos 14 anos. Então, tudo isso ainda está muito forte. Então, cuidado, naquela época nós não tínhamos esse controle, mas agora que nós somos adultos, nós temos esse controle. Nós podemos ter um filtro muito bem preparado, sabe, para o que nós vamos ouvir, o que vai ficar na nossa cabeça, o que vai ficar aqui na minha mente e o que não vai ficar, né? Porque nós não estamos imunes de ouvir qualquer coisa. O tempo inteiro a gente pode ouvir qualquer coisa, sabe? Vida que nós mais amamos muitas vezes. E não é por maldade, não é. Então, assim, mas hoje nós temos o controle, porque hoje nós somos adultos. Então, assim, vamos ter muito cuidado com o que a gente absorve. Sim, é muito importante isso que você está falando, Fátima. E uma sugestão é que a gente faça um exercício diário. Sempre que você tiver uma crença, que você conseguir identificá-la sozinho, procura ressignificar essa crença. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma crença que, assim, todas as vezes que eu pego em dinheiro de papel,
eu costumo lavar as mãos, porque a minha mãe a vida inteira sempre falou comigo, lava as mãos quando você pega em dinheiro, porque dinheiro é sujo. Então, isso, até hoje, mesmo eu sabendo dessa crença, eu ainda tenho que... Como que eu posso falar, gente? Eu ainda tenho que parar para pensar, peraí, gente, peraí. Será que o dinheiro é sujo mesmo? E aí, o que eu procuro fazer? Eu procuro abençoar o dinheiro, né? Falar assim, gente, eu amo dinheiro, dinheiro é muito bom, dinheiro, com dinheiro eu posso fazer muita coisa legal, né? Com dinheiro, você pode viajar, você pode... Eu até vi nesse final de semana uma masterclass do Javier Wecker, que a gente até discutiu sobre o livro dele na live anterior, que era O Poder da Mente Milionária. Agora me ajuda a lembrar aí, gente, o Os nome. Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Exatamente isso, obrigada. E faz muito sentido isso que o Haverbeck fala. Por quê? Porque o nosso cérebro ele está programado para algumas crenças que a gente precisa fazer um exercício para a gente esquecê-las. A gente tem que reprogramar isso, ressignificar essas crenças para a gente poder prosperar. E tanto o Fabiano quanto o Amaral, eles levantaram muito aqui a questão da arte de extração de diamantes, que é muito bem lembrado no livro, né? Então, eu queria perguntar para vocês quatro, né? Qual que é a utilidade da arte da extração de diamantes na sua vida, né? O que vocês conseguiram captar do livro que vocês vão colocar em prática na vida de vocês? Fátima, vamos lá, começar pela Fátima. Então, ainda na pergunta, né? A gente tem muito medo de perguntar. Geralmente, a gente tem medo de perguntar e não acertar. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Sei lá, às vezes você está numa roda de pessoas prósperas, né? Aí você medo fica assim, de fazer pergunta boba, né? será que eu vou falar besteira? Cara, aliás, isso também acontece muito quando a gente é criança, né? Eu lembro que alguns adultos falavam assim, para de falar besteira. Perguntar isso? Que pergunta mais sem noção? Então, assim, a gente acaba bloqueando essa coisa de perguntar, de ser autêntica, de falar aquilo que a gente tem vontade. E muitas vezes eu falo aquilo que eu tenho vontade aqui com você, eu estou sendo autêntica e essa minha autenticidade sempre me leva, né, para onde eu quero chegar. Me aproximo de pessoas que podem que podem ser ponte na minha vida. Então, assim, para mim, essa é uma das utilidades da arte da extração na minha vida, sabe? Da extração de diamantes. Respeitar sempre que eu quiser perguntar alguma coisa, perguntar sem medo de errar, sabe? Porque até se você erra, não tem nada, não tem nenhum problema você errar. Você perguntou alguma coisa, não é aquilo, não deu bom, não tem problema, você perguntou, você fez aquilo que estava aqui no seu gogó, aquilo que estava com vontade e precisando sair. Muito bom. E o Pablo, ele até comenta no livro que tem um vídeo dele no YouTube que chama A Arte de Fazer Perguntas. Eu ainda não vi, mas eu quero ver, e até lembrei de comentar isso aqui na live, porque para quem tiver interesse em aprender como fazer perguntas, tá aí a dica. Amaral, conta pra gente aí. Gente, vou falar com vocês. Eu já conheci essa técnica de fazer perguntas, né? Na verdade, os coaches, quando você é treinado por um coach, ele começa a te fazer perguntas constantemente. Você tem que achar essas respostas. E eu tenho uma amiga que ela fez uma formação de coach para desenvolvimento emocional. E aí ela me ensinou. Quando você estiver discutindo com seu marido, pare de apontar as coisas para ele. Não aponte os erros dele. Comece a questioná-lo sobre as coisas, sobre os erros. Porque em vez de você discutir, você vai extrair dele o que o homem normalmente não fala, né? Então, o que essa arte de extrair diamantes me ajuda? Ela me ajuda a não brigar, gente, com meu marido. Ela me ajuda, inclusive, a não discutir com outras pessoas também. Em vez de eu ficar apontando erros de uma situação, eu começo a questionar. Em vez de eu falar, Fabiano, você foi mal educado comigo. Eu falo com ele, Fabiano, por que você falou daquela forma? Qual foi seu sentimento, sua reação
em relação àquilo lá? Aí ele vai me passar o que está dentro dele, em vez de eu simplesmente apontar. Porque quando eu aponto o dedo para o outro e julgo, né? O outro vai fazer o que? Ele vai se defender. Ele vai se defender. E aí o diálogo acaba. Quando a gente começa esse jogo de ataque e defesa, não tem diálogo, né? Então, quando você estiver numa posição para discutir com alguém, corte a discussão e comece a extrair diamantes. Que isso vai lhe ajudar muito. Você vai parar de discutir e vai ter uma conversa mais saudável, vai conseguir entender melhor aquela outra pessoa e vai conseguir se expressar melhor também. É assim que me ajuda a extração de diamantes. E aí, Fabiano, o que vai te ajudar aí, essa extração de diamantes aí, fazendo analogia aí com a sua vida? Olha, eu imagino assim, que você tem o teu objetivo na vida. Então, se você pensa em ser uma pessoa mais próspera, ou ter uma vida melhor, uma vida feliz, existem pessoas que você já consegue enxergar que elas são dessa maneira. Então, a primeira coisa, você tem que se aproximar dessas pessoas. Ou seja, você tem que ir até elas e aí fazer esse processo, né, de extrair, ou seja, entregar valor e saber as coisas que ela faz. E não somente isso, você vai aprender e você vai estar junto dessas pessoas. Aí você precisa aplicar o conhecimento que você adquirir, porque de nada adianta você ficar próximo das pessoas, pegar os códigos, como nós estamos falando, e não aplicar, né? Então, é muito importante você fazer a aplicação de tudo isso. Aprendeu, aplica, e aos pouquinhos você vai progredindo. E também uma outra coisa, você extrai os diamantes, mas também você não pode represar esses diamantes com você. Você precisa passá-los adiante. Porque quanto mais, é uma coisa que parece que não combina muito, mas quando você divide o que você sabe, você entrega, você entra naquela exponencialidade, ou seja, você está transbordando. É como uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água que não é muito boa, ela tem um cano onde sai a água ali. É o normal das caixas d'água. Porém, se essa caixa d'água transbordar, você fica cheio e todas as outras pessoas ou todas as outras pessoas que estão ao teu redor também vão ser beneficiados por isso, né? Muito bom, Fabiano. E você tocou em um assunto aí bem interessante, que você fala, não adianta só a pessoa adquirir ali o conhecimento, né? Ela estudar, ela precisa colocar em prática, ela precisa praticar. E o Pablo, ele fala em um capítulo inteiro do livro sobre isso, né? Sobre essa questão aí da exponencialidade, que é igual a RE vezes zero. Então, assim, nada mais é do que uma fórmula, gente. E aí ele fala, né, com o fim do processo, ele apresenta essa fórmula para a gente lá e fala hora estudada versus hora praticada. Então, assim, para você aplicar essa fórmula, o que você precisa fazer? Você precisa estudar 1 hora e praticar 20 horas. Assim, você terá um resultado exponencial. Então, eu vou perguntar para vocês agora, vou começar pela Amaral, né, qual que é a utilidade, assim, qual que é o seu pensamento de usar essa exponencial... Nossa, gente, tá difícil essa palavra. Qual que é o seu pensamento, né, da utilidade de usar a exponencialidade dessa fórmula, RE vezes zero? A amiga travou novamente. Então, agora vamos lá para a Fátima. Vamos lá, Fátima, depois a gente volta na Amaral. Ela voltou. Oi, Amaral, pode falar. Tá travando hoje. Ela voltou. É a cada vez que eu estou aqui hoje. Já viram esse vídeo da internet? A Amaral vai ter que que minerar do cara da internet aí, pegar os códigos do sinal da internet com ele. Essa técnica daqui. Eu estudei no final de semana que tem um projeto do Elon Musk para melhorar a internet no mundo, né? Para a gente não precisar mais de Wi-Fi, dessas porcaria toda aí. Então, eu estou torcendo, assim, para ele poder ter sucesso nesses projetos dele, gente, porque de vez em quando também eu peno com a internet, viu? Ainda mais aqui no Brasil, né? A gente tem muitos problemas com isso. Mas a Amaral, voltou? Estão indo? Sim.
que voltou. Estão me ouvindo? Estamos. Manda ver. Nossa, sério? Tá desse jeito? Não, só a então, imagem. gente, essa técnica para mim... Ah, será que se eu parar a câmera melhora as coisas? Estamos te ouvindo. Enfim, gente, vamos lá. Então, o que acontece? Essa técnica para mim sempre foi muito difícil. Por quê? Eu fui treinada desde criança a estudar. Quanto mais eu estudar, a frase que me vem à mente aqui, que eu me lembro claramente, que está no meu subconsciente até hoje, é: quanto mais você estudar, mais sucesso você vai ter. Como eu sempre quis muito sucesso na minha vida desde pequena, o que eu fiz? Eu morri de estudar. Tanto é que eu tenho MBA, eu tenho 3 pós-graduação, tudo isso em outra área, inclusive, que é a área que hoje eu não trabalho, né? Então, assim, para mim, isso é difícil de fazer às vezes. Né? E é um sabotador mesmo, gente, porque enquanto você está estudando, você está o quê? Não, eu não preciso, eu estou estudando, eu estou aprendendo ainda. Aí você não põe em prática, você não encara as pedras do caminho, você não encara as coisas, as adversidades que vão fazer você crescer, né? Então, tudo isso, né? Tudo isso é difícil de pôr em prática, mas não é impossível. E quando você põe esse tipo de coisa em prática, vai estudando um pouquinho e colocando em prática constantemente, o que acontece? Você aprende mais. Por quê? Porque nada melhor do que a guerra, do que a gente aprender, do que a lição no caderno. Né? O dia a dia da batalha ali, ele ensina a gente muito mais do que a lição do caderno. Né? Então, tem que se disciplinar isso. Né? A Lolo falou ali 80-20, isso, lei de Pareto. Né? Você tem que pôr 20% de força na ação, 80% de força na ação e 20% só no estudo, na verdade. Mas o que vai te dar resultado, na verdade, é a mescla das duas. Não sei se a lei de Pareto aplica nesse caso, para falar a verdade. Mas o grande lance a gente quer ficar estudando sempre, porque quando você está estudando, você não tem aquele compromisso de acertar ainda, porque você está estudando. Né? Então, é um sabotador também. Então, há muito cuidado. Muito bom. Gente, não esqueçam, por favor, de curtir aí a nossa live, tá? No canal. Se inscreva no canal também. E depois, continue acompanhando a gente aí nas redes sociais. Então, aqui no vídeo vai constar o link lá do grupo do WhatsApp, que a gente tem o nosso grupo de transbordo, onde toda semana a gente compartilha ali algumas dicas que estão relacionadas ao treinamento que a gente está fazendo lá com o Pablo Marçal, o pior ano da sua vida, e a gente está sempre procurando trazer coisas novas ali para estar agregando valor na vida de vocês, tá? Então, não deixa de seguir a gente, de continuar acompanhando. E, Fabiano, o que você fala para a gente aí dessa utilidade de usar a exponencialidade aí dessa fórmula aí compartilhada pelo Pablo? É bem como a Amaral falou, no Brasil nós somos ensinados a ficar estudando, eternamente estudando e não praticando, né? E até um modelo de ensino defasado, né? Porque, veja só, é muito interessante, hoje em dia todas as coisas elas são, assim, numa velocidade muito rápida, né? Tudo tá mudando de uma maneira, assim, rápido demais. E eu até às vezes converso com as pessoas aqui, tipo, da minha família, que na época, quando eu era criança, tinha uma biblioteca lá no centro da cidade. Mas até para você ir na biblioteca era mais difícil, porque você tinha que ir de ônibus, ou dependia do pai, levar de carro, né? Para você buscar um conhecimento. Só que aí você chegava já naquela biblioteca, o conhecimento já era muito defasado, já coisa de anos e anos. Então, ou seja, você aprendia um conhecimento de algumas coisas que já estavam defasadas, e você não tinha nem como aplicar. Então, nós nos tornávamos refém de uma mídia que não nos ensinava, que é a mídia da TV aberta. Hoje em dia, nós estamos com essa oportunidade nós estamos na era do conhecimento. Só que não somente por estar na era do conhecimento, a gente só precisa buscar o conhecimento, a gente precisa aplicá-lo, né? Então, é aquele ponto. Estuda lá 1 hora e aplica 20. E eu tenho percebido mesmo que é assim, dessa maneira.
quando você está aplicando, você está se desenvolvendo e você vai ficando cada vez melhor. Porém, se você para de aplicar o que você aprendeu, é engraçado que você começa até a esquecer. Eu hoje mesmo estava fazendo algumas coisas aqui de internet, né, que eu estava fazendo a parte de tráfego, e é uma coisa assim que eu parei de mexer faz uns 2 meses. Já mudou um pouco a plataforma, e eu já estava, tipo, tendo que... Já está se tornando desafiador para mim ter que fazer novamente isso, sabe? Então eu tenho que voltar no conhecimento que eu estava estudando para poder aplicar. Muito bom. Fátima. Então, gente, concordo demais com o que vocês estão falando. É exatamente isso, e só agregando um pouquinho mais, né? Infelizmente, nós somos ensinados na escola, né, durante toda a nossa vida, na escola, na faculdade, a sermos expertises, né, em perder tempo estudando sem ter resultado. Estuda. Não, estou na faculdade. Ai, que legal, daqui 5 anos você vai conseguir um trabalho, né? Que é isso? Você entra na faculdade hoje, quando você pensa, cara, daqui 5 anos é que eu vou começar a ter resultado. Não, mas você tá tendo resultado porque você tá aprendendo. Sim, se eu estou aprendendo e se eu não estou aplicando, não vai servir de nada, porque, gente, honestamente, estamos em 2020, eu me formei em 2014. Pergunta o que eu sei de teoria, de toda a teoria que eu aprendi. Cara, sabe, lembro de uma coisa e outra. Pergunta o que eu consegui aplicar hoje na minha profissão como estrategista digital. Nada, basicamente nada. Não, mas depois que você entra na faculdade, você sai outra pessoa. Realmente você sai outra pessoa. Sabe, depois que você passa anos e anos na escola, você sai outra pessoa. Mas até quando a gente vai ter essa educação que nos ensina somente a ser decorebas, a seguir no decoreba, a seguir lendo aquilo, fazendo as mesmas coisas, sabe, lendo e não aplicando, lendo. Então, assim, eu acho triste isso, sabe? Eu acho muito triste, porque hoje, principalmente, eu sei que aprender, sabe, se você aprende, se você leva para outra pessoa, você está fazendo daquele aprendizado uma grande transformação. Se você pega aquilo que você aprende e fica só para você, você não fez nada. Então, assim, quando eu aprendo e eu te ensino, eu estou aprendendo ainda mais, eu estou transformando a sua vida e eu estou transformando a minha vida. Então, o que você aprender, já aplica. O que você aprendeu agora, aplica imediatamente. É aquela coisa que tem nos exercícios do livro, aplica para 3 pessoas. Aprendeu algo aqui nesse livro, aprendeu algo nesse capítulo, já passa para outra pessoa. Mas como assim? Às vezes ninguém quer, sei lá, faz um vídeo, faz um stories, faz alguma coisa, mas coloca isso que você aprendeu em algum lugar que as pessoas possam acessar esse conhecimento. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas as pessoas não querem o que eu tô... Coloca lá, disponibiliza, sabe? Porque alguém vai ver e provavelmente é alguém que está precisando desse conhecimento. Concordo com tudo que vocês falaram. Tudo que vocês falaram faz muito sentido. Eu, por exemplo, quando eu estava lendo esse livro, eu até dei o exemplo para vocês aqui agora, né, do orçamento que eu estava fazendo e que fez eu ter um insight. Falei, não, peraí, eu vou pesquisar um pouco mais sobre esse produto. E muitas vezes a gente, às vezes, está ali naquela ansiedade para poder resolver o problema que a gente não para pensar, né? E a gente, muitas vezes também, a gente fica muito ali na nossa zona de conforto, aprende uma coisa nova e não pensa em compartilhar com outras pessoas, né, Fátima? Que nem você falou. Então, compartilhe ali um stories. Sempre vai ter alguém que você vai poder ajudar de alguma forma, que você vai fazer transbordar a vida de alguém, né? Bom, gente, nossa live, ela tá chegando ao fim. Então, foi uma live, assim, que teve recorde de comentários. Então, todo mundo que estava na nossa live participou muito, comentou muito. A gente está muito feliz pela participação de vocês, principalmente o pessoal aí do grupo do WhatsApp, do grupo de transbordo, né? Que a gente participa. A gente quer mais uma vez agradecer a participação de vocês. Na próxima segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. Algumas pessoas me perguntaram, né? Porque eu não tive na última live com o pessoal, então eu estava um pouco com um problema de saúde, mas agora eu estou bem,
estou de volta, segunda-feira a gente está de volta. Se tiver alguém aí que tiver interesse também de participar das nossas lives, é só falar com a gente também através das redes sociais, que a gente vai trazer vocês. O pessoal está comentando aqui, ó, adorei, foi muito bom. As lives de vocês são maravilhosas. Obrigada, gente. A gente está muito feliz com o feedback de vocês. E é muito bom vocês darem esse feedback, né? Falarem se vocês estão gostando ou não, para a gente poder estar sempre inovando e buscando mais novidades para a gente estar compartilhando com vocês. Então, segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigada. E aí eu vou passar agora para a Amaral e para o Fabiano e para a Fátima para despedir de vocês. Até segunda. Beijo, gente. Obrigada pela participação. Até segunda que vem. Beijo, pessoal. Espero que vocês transbordem tudo que vocês aprenderam aqui hoje nessa live. Leve para o mundo, tá? Leve aí para a sua comunidade, para o seu bairro, para os seus vizinhos, para sua família. Enfim, pega essa semente e usa. Beijos. Uma ótima noite, pessoal. Para mim também foi um prazer estar aqui com vocês aí falando sobre esse livro maravilhoso. E aproveitem, leiam e pega e compartilha esse conhecimento que com certeza quando a gente compartilha a gente aprende 2 vezes. Uma ótima noite aí para vocês. É isso que a gente está fazendo. A gente leu e agora a gente está praticando aqui. Obrigada, gente. Até segunda. Beijo.